Boa noite, família abençoada, boa noite, meus amados pais e bem. Dia 9 de abril, quarta-feira. O Evangelho está em São João, capítulo 8, dos versículos do 31 ao 42. E eu convido você, meu amado, junto comigo, a chamar o Espírito Santo, a tirar os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da nossa vida. E também para que eu possa fazer uma reflexão abençoada. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, recebei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Podemos identificar, bem logo aqui no início da palavra, o que Jesus quer dizer nesse Evangelho. Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Ontem, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. É aquela coisa de quando você se aceita Jesus, Porque tem aquela coisa de você aceitar a Jesus. Você entra no caminho, Às vezes, eu digo que é tipo assim: você entrou, aceitei a Jesus. Você entra na igreja. Ai, é muito fácil. É aquela alegria, é o louvor que esquenta. Ai, entrou. Ai,
me converti, Senhor, né? Mas é aí que tá. É aí que tá. Me converti. Mas aí quando você entra, depois desse calor que você sente, aquela coisa que esquenta, que é aqui que Jesus está dizendo para nós, é o que eu estou entendendo, tá? Eu estou falando com o coração, com a alma. Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. A gente tem que tentar entender o que Jesus quer nos falar. É o que eu acho, né? Tinha acreditado. Permaneceis na minha palavra, né? Sereis verdadeiramente meus discípulos. O que é isso? E conhecereis a verdade vos libertará. O que é isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Depois vão se apresentando obstáculos. Mas dentro da igreja, é conhecendo, é lendo a Bíblia, meu amado. É fazendo isso aqui que nós estamos fazendo. É conhecendo a palavra. São os obstáculos. São as dificuldades de conhecimento, de entendimento. Aí você vai ter que falar com o padre, falar com um amigo, é tentar, fazendo, é isso, sabe? É se apaixonar por Jesus, é se apaixonar pela palavra, é tentar, é preciso aprofundar a fé. Não é só sentir o calor, aí vai sair, o pecado vai continuar. Aí tem gente que faz isso, sente o calor, aí sente o obstáculo, pica a mula. Aí tem uma dificuldade, volta de novo, sente o calor, ai, eu sou de Jesus, sai. Ai, tem uma dificuldade, volta, ai, eu sou de Jesus, volta. Não. Não é isso. Meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. É preciso pensar do jeito de Jesus. E as pessoas, eu, você, nós não estamos pensando do jeito de Jesus. A gente tem vergonha de pensar do jeito de Jesus. A gente prefere pensar como pecado. E é isso que Jesus veio dizer. Permanecei na minha palavra. Permaneça na minha palavra. Nós somos cegos e orgulhosos. Nós achamos que nós permanecemos na palavra e nós não permanecemos não na palavra. Nós fingimos. Nós fingimos até que nós lemos a palavra de Deus. Tem gente que compra a Bíblia só por comprar, mas não lê. Não lê. Tem padres aí fazendo projeto de ler a Bíblia o ano inteiro, porque sabe que tem católico que não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. E é por isso que eu era assim, eu não lia a Bíblia. Então eu estou todo santo dia aqui, tentando me dedicar à palavra de Deus. E eu estou aqui levando para você hoje, tentando dar esse apoio para que nós também tenhamos esse compromisso com a palavra de Deus. Deus está nos chamando, Deus está nos implorando para que a gente se volte para Ele. Que a gente se volte, que a gente dê esse passinho extra que Ele está pedindo, esse aprofundamento, que a gente passe esse obstáculo, que a gente saia só, que a gente não fique só aqui nesse, sabe, nesse raso aqui, permanecer na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele quer mais que a gente passe desse obstáculo, que a gente saia desses cegos orgulhosos. Ele criou esta novidade. Temos que pensar como Deus. Amém? Aí ele continua aqui, responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Mas eles não conseguem entender que Abraão está lá do lado de Jesus.
É isso que eles não conseguem entender, meus amados. Bom, meus amados, o recado para mim que eu entendi está aqui, nesse primeiro parágrafo. Tá bom? Jesus respondeu em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus veio para nos arrancar do pecado. Do pecado. Amém? Que eu possa ter levado a palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida. Que o Senhor nos abençoe, nos livre e nos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.